programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Conversamos com o professor Cícero Clarindo. Ele é professor de ensino religioso desde o ano de 2002. E o que nos motivou a fazer essa conversa foi a prática do governo de Minas, que desde 2013 retirou mais de 15 mil professores de educação física e de ensino religioso dos anos iniciais do ensino fundamental. Com isso, impôs que a professora regente assumisse essas disciplinas, obrigando-as a trabalhar 30 horas semanais por cargo. E também desrespeitou a legislação estadual que nós temos desde 2005, que garante que essas disciplinas, educação física e ensino religioso, devem ser ministradas por profissionais habilitados. Então, o nosso debate com o professor Cícero vai ser em torno da questão do ensino religioso. Cícero, obrigado pela sua presença aqui no Outras Palavras. E eu começo exatamente com uma questão que muitos professores e muitos militantes questionam. Se nós estamos no Estado laico, para que ensino religioso nas escolas públicas? Primeiramente, Bia, muito obrigado pelo convite. A questão do ensino religioso na escola pública é muito importante, justamente para que a gente possa esclarecer essas questões. Há uma confusão na sociedade que imagina ensino religioso como uma prática de religião, como religião. Então, a primeira coisa que nós precisamos estabelecer é distinguir ensino religioso escolar. Meu professor na faculdade, o professor Wolfgang Luhn, gostava de fazer essa distinção. Ele falava de ensino religioso escolar, porque há vários tipos de ensino religioso. Há um ensino religioso que é próprio das religiões, das igrejas, né? E há um ensino religioso escolar. O ensino religioso escolar é diferente. Ele vai trabalhar a globalidade das religiões, vai trabalhar a partir da questão do fenômeno religioso. Então, assim, como a religião aparece na sociedade, as religiões, na verdade, e não como a fé de cada um. A fé de cada pessoa não está nunca em discussão no ensino religioso. A fé ou a ausência dela. Porque para nós, professores de ensino religioso, é fundamental que o aluno, estudante, seja respeitado no seu ser. Aliás, está na lei, que fala que o ensino religioso deve trabalhar a diversidade cultural e religiosa do Brasil e de cada região, né? Então, fundamentalmente, essa é a questão. Qual é a importância, então, do ensino religioso na escola? A importância do ensino religioso na escola é justamente deslumbrar o horizonte de perceber que se eu for religioso, além da minha religião há outras. E que é importante que eu conheça a minha religião. Então, na disciplina de ensino religioso, você vai ter uma abordagem histórica das religiões, como é que elas se constituíram, qual a sua origem, como é que elas se desenvolvem. Mas vai conhecer outras religiões também. E aí é aquela questão que é fundamental, que é a questão do respeito, né? Eu sabendo da existência do outro, eu posso respeitá-lo, posso conhecê-lo, né? Diz a alguns pensadores que é impossível respeitar o que não se conhece. Então, a questão do conhecimento, esse é o foco do ensino religioso na escola. Conhecer. O foco da religião é diferente. O foco da religião é crer, é acreditar. Eu digo que o ensino religioso é uma matéria que faz perguntas. E a religião não. A religião é um lugar da admiração. Diante da divindade, diante da deidade, né, diante de Deus ou dos deuses ou da deusa, você admira, você ajoelha, você faz gestos religiosos. No ensino religioso você faz perguntas, né, e conhece outros também. Conhece o outro diferente, que acredita diferente de você, mas que é tão humano quanto, né, você. Então, essa questão das diferenças, do conhecer o outro, seria um aspecto importante numa sociedade que está cada vez mais intolerante, né, Cícero? As pessoas estão cada vez mais intolerantes com o que me é diferente, com o pensamento do outro. Acho que isso tem um pouco a ver, não? Tem tudo a ver, tem tudo a ver.
A questão do ensino religioso é justamente trabalhar a tolerância, mas não só a tolerância. Queremos ir além da tolerância, porque quando eu conheço o outro, aí eu respeito, não só o tolero, que a questão da tolerância, eu mantenho o outro no cantinho dele, escondido. A questão da liberdade religiosa, ela vai além. O outro pode se expressar, né, na rua, nos seus espaços sagrados, seus espaços públicos, né, da rua, com liberdade. Então, eu posso ver o outro e sabendo também de como é que ele não me ameaça. Porque o grande problema do intolerante é que ele tem medo. Então, ele teme o outro como alguém que vai atacá-lo, como alguém que vai devorá-lo. E quando você conhece o outro, você sabe que não é aquilo. Né? Não é aquilo. Então, nós temos na nossa sociedade, historicamente, uma sociedade marcada pelo cristianismo, né, de viés português, da questão da colônia, e que foi intolerante durante muito tempo. A gente começa a dialogar já dentro do cristianismo no século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Só mais recentemente é que a gente começa a dialogar com as religiões de matriz indígena e com as religiões de matriz africana. Né? Então, ainda há muito fortemente uma discriminação em relação a essas vertentes religiosas, sobretudo indígena e africana. Então, conhecendo essas vertentes, você percebe que não é nada temeroso, é o jeito do outro acreditar. E tem umas coisas muito interessantes, é que a questão da hegemonia, né, de algo ser dominante em um lugar, e da gente estar sempre ali, a gente acha que é absoluto. Mas é interessante quando o aluno percebe, por exemplo, na Ásia, grandes estátuas de Buda, por exemplo, e ele fica assustado, fala, que é isso? Aqui a gente tem estatuazinhas desse tamanho. Né? Aí você chega na Ásia, você tem uma estátua de 20 metros, 30 metros, assim, outra cultura, outra realidade. Então você começa a perceber que você não é a cereja, né? Você é importante, mas que há outras religiões, outras culturas tão importantes quanto, e isso leva à convivência, ao diálogo. Voltando para a realidade do Estado, Cícero, onde o Estado retirou o professor habilitado, tanto na educação física quanto no ensino religioso dos anos iniciais. Conta para a gente qual é a importância do professor com a formação específica para atuar no ensino religioso. Então, a questão do professor com a formação específica de ensino religioso para atuar, sobretudo nos anos iniciais, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque o ensino religioso atua numa área da cultura, uma área muito difícil. Que é mais ou menos, cai naquela questão do futebol, política e religião não se discute. Não se discute por quê? Porque é onde afloram as emoções, onde afloram as crenças, as paixões. Então, o professor de ensino religioso é aquele que tem uma formação que permite fazer essa abordagem com uma criança, no caso do ensino fundamental 1, que vai fazer isso de uma forma apropriada, trazer essa questão da diversidade, mostrar que a questão da diversidade é sem traumas. Eu até conto para você que outro dia eu chegava em uma escola de ensino fundamental 1 e eu levei um susto, porque é uma escola pública, então onde supõe que o Estado laico funcione, mas eu chego e é entrada de turno. Ensino fundamental 1, não tem professor habilitado. Então, a entrada está sendo feita na escola, então, sob a responsabilidade da direção da escola, do setor pedagógico, e está correndo oração de tudo quanto é tiro. Então, o ensino religioso não é problema na escola. O ensino religioso é solução para quando você quer diversidade, se você quer o respeito ao Estado laico. E aí o professor de ensino religioso faz isso de uma forma concreta, de uma forma pedagogicamente articulada, inclusive junto com os professores ali do ensino fundamental 1, das séries iniciais. Cícero, para finalizar, queria sua opinião sobre por que os governos fazem o que nós estamos enfrentando. Não valorizam a formação do professor para aquela disciplina, como é o caso do ensino religioso. Então, historicamente, nós temos um problema que é pedagógico e é cultural também. Só que é uma cultura de escola.
A cultura de escola costuma valorizar as disciplinas valorizadas no mercado, exceto língua estrangeira, inglês, por exemplo, é pouco valorizado. Então, nós falamos que na escola nós temos algumas disciplinas que são marginalizadas. Aliás, a lei do ensino religioso de Minas Gerais trata disso. Fala que os professores serão tratados de forma isonômica. Né? Lei que a própria Secretaria de Educação hoje desrespeita. Isso. É importante o público saber. Então, ensino religioso, educação artística, arte e língua estrangeira sofre esse desrespeito. Não valoriza. Por quê? Valoriza o quê? Aquilo que em tese o mercado valoriza. A questão mais técnica. E em tese o mercado valoriza língua portuguesa e matemática. As outras disciplinas preenchem espaço. Mas não é isso que a gente vê na sociedade hoje. A sociedade hoje, na realidade, precisa e demanda muito dessas matérias que são marginalizadas pelos governos. Tanto arte, quanto ensino religioso, quanto língua estrangeira, são disciplinas fundamentais para a convivência social, para a evolução da sociedade, para a construção da cidadania. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco a importância do ensino religioso nas escolas estaduais e o que o governo de Minas hoje faz de desrespeito à categoria e aos alunos das escolas públicas. Cícero, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Bia. Obrigado, programa. Sucesso para vocês e para nós.